Igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Amém. Aos irmãos que vão ficar aí, que vão permanecer no estudo da palavra, então, abra a revista na página 61, aquele que tem, e aquele que não tem a Bíblia, abre em Tito capítulo 1, versículo 13 e 14. Tito 1, 13 e 14. Nós vamos observar, estamos vendo, instruções do apóstolo Paulo a Tito de como ele poderia instalar uma igreja santa em meio a uma sociedade corrupta e um cristianismo que estava ali corrompido. Então, agora ele vai analisar o ambiente, as ameaças do ambiente externo da igreja, irmão Fabrício. Ele vai analisar e vai trazer um veredito do que ali havia o animismo, havia o judaísmo e o gnosticismo, que ele vai combater e apontar como um ambiente ali prejudicial à igreja, né? Então, na página 61, aquele que tem a revista, e quem não tem, Tito 1, 13 e 14. Tito 1, 13 e 14. Então, as ameaças do ambiente espiritual externo contra a igreja de Creta, né? Diz-nos assim a palavra do Senhor: tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sábios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Será que tem homens desviados da verdade no nosso meio? E como tem, né, irmãos? Então, ele está dizendo para que não se ocupe com essas coisas aí, né? Mas os irmãos podem tomar o seu assento. Irmãos, como nós vimos na lição anterior, o apóstolo Paulo então traçou na sua carta a Tito um planejamento estratégico, né, para a edificação de uma igreja santa em meio a uma sociedade corrupta e um cristianismo que também estava corrompido. Na análise do ambiente espiritual externo, Paulo ele ressalta duas grandes ameaças. Primeiro, o gnosticismo, e segundo, o judaísmo, né? Porém, mesmo que Paulo não os mencione, nós trataremos aqui também sobre o animismo e a idolatria, pois formam o pano de fundo do cenário de guerra espiritual em que estava Tito. Quando nós analisamos a cidade, né, o ambiente da cidade, nós vimos também, né, irmãos, aquela quantidade de deuses, né, oriundos deuses gregos, aqueles deuses que eles serviam. Nós vimos fortemente também a idolatria, né, em meio àquele lugar. Então, por isso que também já vai ser aproveitado nessa lição para tratar desse assunto. Vejamos uma breve análise desses movimentos religiosos com as quais a igreja primitiva, e não só em Creta, mas teve que pelejar, porque eram muito fortes essas crenças. Em muitos lugares onde a igreja primitiva ela iria se instalar, onde o evangelho era pregado. Então, o animismo, né? A palavra animismo, irmãos, quem é que já ouviu falar nessas coisas aí? Animismo, quem é que já ouviu falar? Não é anemia, né? É animismo. Essa palavra vem do termo grego anima, que é a alma, né? No grego, anima é alma. A teologia adotou-a para designar a crença em espíritos ou entidades que podem interferir no mundo material. E então, assim, basicamente, há três tipos de animismo. Aquele que diz que os objetos possuem alma ou vida, né? Alguns criam dessa linha do animismo que alguns objetos tinham alma. O copo pode ter alma, né? Outros, alguns, e não era por questão, porque eles acreditavam que espíritos malignos poderiam tomar um objeto e ficar escondido dentro do objeto, né?
Então, por isso que eles acreditavam, por exemplo, alguns acreditavam que o animismo tinha alma. Então, objetos, dentro da crença do animismo, objetos poderiam ter alma. A segunda crença é aquele que defende que os objetos poderiam ser habitados por espíritos. Segunda crença do animismo. E terceira é aquele que crê que o mundo seria habitado por espíritos livres de corpos que poderiam incorporar-se a qualquer situação. Incorporar num animal, incorporar num objeto, né? Então vamos ver. Porque hoje nós temos aí o espiritismo, né? Que tem uma crença muito forte nessas questões aí. Mas vamos lá, veja que isso aqui não é tão novo assim. Então, como primeiro conceito, aquele que acreditava que os objetos possuíam alma, nesse conceito, além dos seres que consideramos vivos, como animais, vegetais, a Terra, o Sol e o próprio universo teriam alma. Podendo-se com eles haver uma interação espiritual. Então, isto a pessoa não tem umas religiões que abraçam umas pedras e acham que vem energia, que a pedra tem alma, o universo, o sol é adorado, né? Então, alguns acreditavam que além dos animais, dos seres vivos, né, que são os animais e os vegetais, que estas coisas do próprio universo teriam uma alma, tá? Segundo, aquele que defendia que os objetos poderiam ser habitados por espírito. O segundo tipo de animismo é aquele que defende que, embora não tenha vida em si mesmo, a exemplo dos seres humanos, os objetos também poderiam ser habitados por espíritos que sobreviviam à destruição física do objeto. Assim seriam habitados por espíritos as árvores, as cascatas e os montes, né? Habitados então por espíritos. Terceiro, o animismo então é aquele que crê que o mundo seria habitado por espíritos livres de corpos e poderiam incorporar-se. Por fim, o terceiro tipo de animismo crê que o mundo seria habitado por espíritos livres de corpos, né? Que haveria um monte de espírito por aí, que porém eventualmente poderiam incorporar-se em animais, pessoas e objetos em geral. Tais espíritos poderiam ser humanos ou não humanos, bons ou maus, e estariam ao alcance do contato humano mediante a intermediação de pessoas com poderes especiais, alguém que se desenvolvesse, que seriam bruxos, feiticeiros, druidas, médiuns e etc. A palavra de Deus nos fala sobre isso quando em Filipos, segundo o relato do livro de Lucas, em Atos 16, do 16 ao 18, diz assim: e aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e nos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. A Bíblia admite a ocorrência desses fenômenos espirituais, mas não com uma fundamentação doutrinária do animismo. Quando menciona tais espíritos, o Novo Testamento os adjetiva de malignos e imundos, espíritos malignos, demônios, e não espírito de gente morta. Igualmente, a palavra nega aos espíritos humanos a capacidade da reencarnação ou reincorporação. Hebreus 9:27 tem que estar na nossa boca.
Ao homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Pronto. Ao homem está destinado a morrer uma só vez. Então o negócio da reencarnação, que você morre e volta em outra pessoa ou em outro ser, isso não existe cabimento dentro das escrituras sagradas, né? Mas veja que uma linha do animismo, não da mesma forma que a Bíblia nos apresenta, eles acreditavam que um espírito livre podia incorporar, habitar, e na verdade não, né? Não pode. A Bíblia diz, inclusive lá em Lucas 19, que há um grande abismo, irmão Evandro, entre os que estão vivos e os que estão mortos, e também entre os que estão salvos, principalmente naquela época, e os que não, estavam no inferno, de forma que nenhum podia passar de um lado para o outro, era impossível, né? Então, irmãos, mas a ideia, essa ideia, né, ela é muito forte aqui no Brasil, né, irmãos? Temos muitas pessoas que, aliás, o Brasil é o único país com o maior número de espíritas do mundo, o Brasil. Essa ideia não cabe na mente dos europeus e outras pessoas, é muito difícil a crença, porque é uma coisa tão absurda, né, irmãos? Por exemplo, vamos dizer assim, eles dizem que o objetivo de uma pessoa vir de novo é ela apagar os pecados. Bom, se a pessoa viesse de novo, ela não sabia o que ela cometeu na outra vida. Então ela poderia cometer aqueles pecados iguais ou outros piores. Então isso mostra que o Espiritismo não tem uma esperança de salvação para ninguém, né? Então outra coisa seria uma coisa amoral de Deus, né? Deus, por exemplo, a lei do karma diz que a pessoa que veio e batia na mulher, ela tem que vir de novo como mulher para apanhar de um outro marido, de uma outra pessoa, para pagar aquilo que supostamente ela fez, né? Isso aí seria uma imoralidade no próprio Deus, né? Porque seria um ciclo vicioso que nunca acabaria, né? Então, mas o animismo, ele tinha essas linhas aí, quase que nem o espiritismo, tá, irmãos? Mas tinha essas linhas aí. A única diferença é que eles acreditavam que tinham espíritos de pessoas ou objetos, tinham espíritos próprios que poderiam ir habitando em outras coisas, o que a Bíblia diz que não, né? O que a Bíblia chama esses espíritos aí que estão por aí são demônios, espíritos malignos, entidades malignas, os anjos decaídos, né? A idolatria, então, como o nome já indica, a idolatria é a adoração a qualquer ser vivo ou inanimado, real ou imaginário, que não seja Deus. Pode-se falar em idolatria em sentido estrito ou em sentido mais amplo. Diz-se idolatria em sentido estrito quando conscientemente a pessoa cria na sua imaginação ou elege algo já criado como sendo uma divindade. Esse é o caso, por exemplo, dos falsos deuses, os santos ou imagens religiosas. Todas elas são fruto de uma imaginação que alguém esculpiu e imaginou que aquilo seria um Deus. E aí a pessoa passa a ter aquilo como um instrumento de pedido, que você pede para aquela imagem, você ora aquela imagem, e aquela imagem tem um poder de conceder alguma coisa aos homens, né? Esse é no sentido mais restrito. Já a idolatria no sentido amplo se dá quando a pessoa, mesmo que inconscientemente, devota-se a qualquer coisa real ou imaginária, presente ou ambicionada, mais do que a Deus ou o lugar de Deus. A Bíblia considera como pecado da idolatria em sentido amplo, tanto quanto a idolatria no sentido restrito, como expressamente afirma o apóstolo Paulo quando diz o seguinte:
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Colossenses 3:5. A avareza é a tradução do grego pleonexia. Ple significa mais que ou muito mais. E exia significa o hábito ou estado de espírito. Assim, a Bíblia está dizendo que o hábito ou estado de espírito de sempre querer ter mais do que tem é uma idolatria, já no sentido mais amplo. A Bíblia chama de avareza, mas a avareza é uma idolatria, eu querer ter sempre mais daquilo que eu possuo. Pois os bens estariam ocupando o lugar de Deus, tornando a pessoa insaciável e sempre descontente com aquilo que já tem. É importante ressaltar que animismo e idolatria não são isolados entre si. Na Índia, por exemplo, encontramos um animismo associado à idolatria. É comum, ao se viajar pela Índia, encontrar uma árvore, monte, formigueiro, etc., reverenciado pelas pessoas por estar incorporado por um Deus, segundo eles, Deus com D minúsculo. Aliás, ao se visitar a Índia, tem-se, como em nenhuma outra parte do mundo, um retrato da situação que a igreja primitiva enfrentou no tocante à religiosidade. Segundo diversos estudiosos, os hindus adoram mais de 30 milhões de deuses que criaram para si. Há os que digam existir mais de 300 milhões de deuses. E ali no livro tem inclusive ali uma árvore de Deus, né? Uma foto lá da Índia, uma árvore divinizada na Índia, por suporem que está incorporada por um Deus. Foi constituído um altar junto ao tronco para receber as oferendas e rituais de adoração. Veja bem. Então, mais ou menos, né, a igreja enfrentou isso aí. Que nem você ir para a Índia. Esses dias eu estava vendo, tem pessoas que viajam para lá e vão filmando, né? Meu Deus, irmãos, que coisa terrível aquele negócio lá. Aquele rio grande lá, que eles fazem, né? Os enterros são feitos praticamente lá, eles pegam aquele corpo, né, todo enfeitado, eles mergulham no rio, depois tacam fogo. É normal você ver os pés das pessoas mortas, assim. E tem canibais, tem gente ali que come aquilo que está ali. Tem uma linha de uns homens com a barba, é uma sujeira. E todo mundo se banha naquele rio, correndo os dejetos da cidade, toda a urina e as fezes, né? Desemboca tudo assim e eles tomam banho do lado. É uma coisa terrível, uma coisa que parece que o diabo domina aquele lugar mesmo, né? E é por causa disso, imagina, 30 milhões de deuses. Então, mais ou menos hoje, a Índia, né, é um retrato parecido do que Tito enfrentou lá em Creta, no âmbito espiritual. É mais ou menos uma situação assim, né? E a igreja num todo, né? Então nós temos o animismo, que era uma crença forte nessa época, e nós temos o judaísmo, né, irmãos? O judaísmo é uma religião em que o cristianismo tem as suas origens, né? Jesus era judeu. O povo judeu é um povo abençoado por Deus, descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um povo que segue o Antigo Testamento, que eles chamam de a Torá. A Torá é o Antigo Testamento, alguns livros do Antigo Testamento, né? Então, só que a diferença, eles estão esperando o Messias. Para eles, Jesus não era o Messias. Então, o cristianismo veio a
creu que Jesus é o Messias. Então, todo o Antigo Testamento era a figura de Cristo, que cumpriu todos os requisitos para ser o Messias, né? Então, como eles não receberam, Jesus então foi atrás de quem? De nós, os gentios, os brasileiros, argentinos, os portugueses, né? Todos os outros. Então, irmãos, a ameaça do judaísmo contra a igreja primitiva. O judaísmo era uma ameaça. Por que então o judaísmo era uma ameaça contra a igreja? Porque exatamente você chegava dizendo, ó, Jesus Cristo é o Messias, e eles diziam, não era o Messias, coisa nenhuma. Então o judaísmo era uma ameaça à igreja primitiva por duas razões. Era uma ameaça externa, porque as primeiras grandes perseguições contra o cristianismo partiram dos religiosos judeus. Lembra do Saulo? Era um fariseu. Lembra que eu falei que o judaísmo ele tinha 4 linhas fortes: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Cada um tinha uma linha de interpretação. Um acreditava em anjo, outro não acreditava em anjo. Um acreditava em alma, outro não acreditava em alma. Um acreditava que a mulher tinha alma, outro dizia que a mulher não tinha alma. E assim ia. Eles se dividiam nas interpretações da Torá, do Antigo Testamento. Né? Então se tinha essas quatro vertentes fortes na época de Jesus do judaísmo. Mas eles perseguiam os judeus que entendiam ser missão divina acabar com uma seita. Para eles, o cristianismo era uma seita que estava distorcendo as coisas, irmão Evandro, e estava dizendo que o Messias que eles esperavam era Jesus. E é. Então, outra perseguição, essa era a perseguição, uma ameaça externa, né? Outra era uma ameaça interna, porque muitos judeus, ao virem para a igreja, não conseguiam aceitar que um gentil pudesse fazer parte do corpo de Cristo sem primeiro ser um filho de Abraão mediante a circuncisão e depois de circuncidado sujeitar-se às ordenanças da lei, tal qual um judeu aceitava. Então houve essa questão, tá, tudo bem, mas como é que um gentil agora se converte ao cristianismo? Eles queriam fazer o cristão passar por todos os processos do judaísmo. Os primeiros cristãos, eles entendiam que tinha que cumprir todo o judaísmo. Então, a pessoa tinha que ser circuncidada, ela tinha que obedecer todas as normas do judaísmo. Então, Paulo, ele descola o cristianismo do judaísmo. Por isso que Paulo, ele vai muitas vezes a Jerusalém, e Pedro também, quando o Senhor mostra para ele o lençol com animais que o judeu não podia comer, mas que Deus diz para ele, mata e come, porque tu está tornando impuro aquilo que Deus purificou, que estava falando de quem? Dos gentios. Então, desvincular o judaísmo do cristianismo foi uma tarefa muito difícil na época. E Paulo foi um grande batalhador para isso. Por isso que a gente fica triste. Hoje muitos cristãos, muitas igrejas cristãs estão trazendo o judaísmo de volta. Olha a arca, vamos pegar uma arca, faz um baita de um alçapão de arca e querem botar nas costas e andar desfilando. E o povo, a arca, está trazendo de volta coisa que não tem nada a ver com o cristianismo. Arca da aliança e tal. Aquilo era para o povo judeu. Era o símbolo da presença de Deus no meio do povo judeu. Agora eu vou invalidar a presença do Espírito Santo dentro do meu corpo para andar na volta de uma coisa que era o símbolo de uma presença de Deus para o povo judeu, quando na nova aliança Cristo veio habitar dentro de nós. Não tem lógica, não é verdade? Aí faz arca e traz tudo aquelas coisas lá que Paulo e Pedro tiveram dificuldade para mudar a mente do povo judeu. Agora muitos estão trazendo para dentro do cristianismo o novo judaísmo.
Não tem explicação, mas é uma realidade. Nos nossos dias, os irmãos se os irmãos forem na internet, vocês vão ver um monte de gente aí vestindo roupa de sacerdote e não sei o que, fazendo um monte de coisa. Trazendo o judaísmo de novo para dentro do cristianismo. Mas, né? Então por isso que eles perseguiam, né? Perseguiam, achando que era uma seita, querendo destruir na força, matando. Segundo, então, depois que Roma entrou nessa leva aí de também perseguir matando os cristãos. Mas o início, bem no iniciozinho, foram os próprios judeus que começaram a matar os cristãos, perseguir, né? Então, aí nós temos as ameaças. Nós temos um judaísmo clássico, era baseado no Antigo Testamento, tendo como núcleo básico a Torá, que eram os 5 livros escritos por Moisés. O Pentateuco era a Torá. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico. Essa é a Torá, né? Então, os dois pactos divinos. O judaísmo é baseado em 2 pactos entre Deus e os homens. O pacto abrâmico, aliança entre Deus e Abraão, por meio de Abraão, e o pacto mosaico, por meio de Moisés. Então lá atrás Deus fez um pacto com Abraão, acerca da descendência dele, que saiu o povo judeu, Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos, e dali o povo judeu. E temos o pacto mosaico. Quando é que foi feito esse pacto mosaico? Depois que eles saíram do Egito e vieram e receberam a lei de Deus, através de Moisés. Então, o pacto abraâmico aqui, por este primeiro pacto, Deus escolhe os descendentes de Abraão pela linhagem de seu filho Isaac, para serem a sua grei sobre a terra, e estabelece a circuncisão como condição para alguém fazer parte do povo da promessa. Tá? Em Gênesis 15, 17, do 1 ao 22. Esse foi um pacto entre Deus e Abraão. E o segundo pacto, o pacto mosaico. Por esse segundo pacto mosaico, Deus estabelece a sua lei ao povo, lá em Êxodo 20, do 1 ao 26, pela qual Israel manteria o favor de Deus sob pena de, em caso de desobediência, ter a geração pecadora exterminada pelo juízo divino. Isso aconteceu, por exemplo, com a geração de Cades Barneia, que se mostrou rebelde à voz de Deus, manifestada por meio do profeta Moisés, em Números 14, do 2 ao 4. Então, os irmãos entenderam esses 2 pactos que formavam o judaísmo, né? O que eles seguiam, o Pentateuco, a Torá, né? E por que eles eram uma ameaça para o cristianismo. Os irmãos entenderam isso, irmãos? Porque isso aqui está envolto como um plano de fundo aqui na questão. Nós estamos na ilha de Creta, né? Paulo instruiu Tito para ir estabelecer uma igreja santa na ilha de Creta. A gente já viu como era aquela ilha, o que ela tinha, e agora no âmbito espiritual, como é que funcionava. Então tinha o animismo ali, tinha os judeus ali com toda essa carga, né? Então, além do pacto mosaico, a lei mosaica se apresentava como uma árvore com seu tronco e ramos, conforme veremos a seguir. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre, porque tem muita gente que tem dificuldade de entender a lei mosaica. Como é que ela era? Bom, a lei mosaica, ela podemos dizer que ela era uma lei dividida. Os mandamentos, eles eram divididos. Nós tínhamos uma parte que fala da moral de Deus, é a lei moral. Tem uma parte que fala da lei cerimonial, porque naquela lei haviam cerimônias que eram feitas. O cordeiro que era levado lá para ser morto, apresentado pela família, o pombo, né? Então haviam
havia o que, irmãos, ali? Haviam, na verdade, a lei cerimonial. E veja que toda a lei, ela aponta, ela era... Deus é assim, ó. Toda a lei apontava para Cristo. Aquele cordeiro que era imolado, aquele cordeiro que não podia para ser apresentado como oferta pelos pecados da família, ele não podia ter defeito algum, mancha alguma. Ele representa Cristo. Então, toda a lei, ela mostra que o homem, primeira coisa, por si só, porque a lei dependia de mim, eu tinha que fazer pela minha força. E todos pecaram, ninguém conseguiu obedecer a lei a não ser Cristo. Então a lei, ela mostra que pela força nossa apenas, do ser humano, jamais alguém seria salvo. Por isso veio a necessidade de Cristo vir a este mundo, né? Então, a lei é boa, como disse Paulo, mas infelizmente ninguém conseguiu cumprir. Então nós temos a lei, dentro da lei, esse pacto mosaico, a lei mosaica, nós temos a lei moral. O que é a lei moral? Fala da moralidade de Deus. Deus não gosta do adultério, Deus não gosta de ladrão, de quem rouba, da prática do roubo. Deus não gosta, enfim, isso fala do que? Moral. Então você vai ver, tanto é que você vai ver no Novo Testamento, que serve para a igreja, nós estamos vivendo na Nova Aliança, nós vamos ver dos 10 mandamentos, 9 sendo transcrito. Não roubarás, não matarás, não adulterarás. Tudo transcrito para o Novo Testamento. Só foi excluído guardar o sábado. Esse não foi transcrito para o Novo Testamento. Mas dos 10, 9... Por quê? Porque se tratava da moral. E o sábado, por que não foi transcrito? Porque fazia parte de uma lei cívica para o povo de Israel. Né? Então vamos lá. A lei moral. O tronco seria a lei moral divina, em que o Senhor estabelece as normas de relacionamento, tanto interpessoal entre as pessoas, né? Como de relacionamento entre Deus e os homens. Os ramos desse tronco, que seria a lei moral, né? Relacionamento interpessoal, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não era isso que dizia a lei? Né? A lei falava do relacionamento entre amarás o Senhor a teu Deus, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma. Fala do relacionamento com Deus, do homem relacionando com Deus, e fala do relacionamento do homem com o ser humano, do ser humano para com o outro. Então, esse é o tronco da lei, a moral de Deus. E essa moral, ela é imutável. A moral de Deus não muda. Deus não gostava que matasse um ser humano, matasse outro lá no passado, e não gosta também nos dias de hoje, porque a moral dele não muda. A lei moral de Deus não muda. O que ele tinha como errado fazer lá atrás, ele tem como errado fazer hoje. A moral de Deus não muda. Mas nós temos a lei cerimonial, né? Vários tipos de oferta. Tinham 7 tipos de oferta lá, irmão Joel. E a oferta também, ela era variada de acordo com a posse da família, mas era tudo cerimonial. Haviam festas, 7 festas, festa de Pentecoste, festa das colheitas, haviam várias festas que eram cerimonial. Tá? Então, depois, prevendo a impossibilidade de o homem obedecer a lei moral, Deus estabeleceu a lei cerimonial que regulamenta o quê? Como o ser humano faria para lembrar-se da lei moral divina e assim manter-se puro, e o que faria ou sofreria no caso de mesmo assim desobedecê-la. Segundo, como poderia se chegar ao Senhor e obter a expiação? Guarde isso, expiação de pecados. A lei não dava perdão de pecados. Perdão é uma coisa, expiação é outra. Expiação, sabe o que é? É uma cobertura momentânea. Perdão
é aquilo que Jesus faz com nossos pecados. Ele pega e lança no mar do esquecimento. Os irmãos entendem? A lei e o sangue dos animais, eles traziam uma expiação pelo pecado da família, pelo pecado do homem. Era uma cobertura momentânea para que a ira de Deus não viesse destruir aquela pessoa, porque Deus, né, é um Deus que ele não aceita o pecado, né? Ele ama o pecador, mas ele não aceita o pecado. E o pecado traz o que sobre o ser humano? Juízo, porque Deus é justo. Então a justiça de Deus, ela tende aonde há o pecado a operar. Mas Deus também tem misericórdia. E a Bíblia vai dizer que pela misericórdia de Deus nós não somos consumidos. Então, mas naquele tempo, então, as famílias tinham esse cerimonial. Como eles não conseguiam obedecer à lei moral, Deus criou a lei cerimonial, que era uma forma de expiação do pecado momentâneo. Por isso que todo ano ele tinha que voltar lá e refazer a sua cerimônia. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, eu estou falando aqui coisas, tem muita gente que é velho de igreja e não sabe nada disso aí, ele não entende qual é o sentido da lei. Se ele pega, por exemplo, por exemplo, os adventistas, eles vivem, uma parte da crença deles vive atrelada à lei mosaica. Eles pegam a lei e eles querem utilizar da lei, querendo ou não, invalidando o sacrifício de Cristo. Porque se nós quisermos obedecer à lei mosaica, nós invalidamos o sacrifício de Cristo. Porque ninguém conseguiu cumprir a lei. E se tu tropeçasse num mandamento, tu era condenado por todos. Então a coisa era diferente, né? Então, como poderia se chegar ao Senhor e obter a expiação dos pecados? Segundo o Novo Testamento, toda a lei cerimonial se cumpriu em Cristo. Ele é o corpo e a lei cerimonial é a sombra do corpo que haveria de vir. Colossenses 2, 11 e 23. Então é a mesma coisa assim, por exemplo, a lei cerimonial, ela aponta, a Bíblia diz que era a sombra. Então, por exemplo, se eu estou numa esquina e eu não consigo ver o corpo de quem está aparecendo, a sombra ela é projetada primeiro. Então, na antiga aliança, através da lei cerimonial, eles viam Cristo através da sombra. Era o cordeiro sem mácula que ia ser morto, como Cristo foi na cruz do Calvário, sabe? A lei, os sábados, o ano sabático, tudo era, a Bíblia diz, as luas, era tudo sombra do corpo que era Cristo. Agora, quando o corpo se apresenta, eu vou ficar agarrado à sombra? É óbvio que não. O corpo se apresentou, Jesus veio. A igreja não pode ficar mais agarrada à sombra, às leis cerimoniais, aos sábados. Por quê? Porque agora o corpo de Cristo se apresentou. E nele cumpriu-se a lei cerimonial. Por isso que hoje não tem nenhum tipo de cerimônia para nós fazer para ser perdoado pelos pecados. Por quê? Porque Cristo fez o sacrifício perfeito diante de Deus. O sacrifício dele é genuíno e perfeito, e não é expiação, é perdão. Ele proporciona o perdão dos nossos pecados, né? Então é uma coisa bem diferente. Nós tínhamos também ali na lei outra área da lei mosaica, do pacto mosaico, era a lei dietética. Você imagina quando é que foi dada a lei? Quem é que lembra quando é que foi dada a lei? Quando o povo saiu do Egito e foi andar no... Quantos anos eles andaram até entrar na terra prometida? Mais ou menos 40 anos.
Já pensou esse povo todo, 2 milhões de pessoas, andando no deserto, sem poder plantar um chazinho, nada, e se atracar a comer carne de porco? E morrer tudo lá. Então, Deus deu determinadas leis para o povo, né? Porque, dados os recursos, dadas as situações, irmãos, era uma questão de proteção física, as leis dadas por Deus para aquele momento. Veja bem, um animal desse abatido sem uma inspeção num frigorífico que nem nós temos hoje, sem geladeira, a possibilidade de enfermidades e de coisas eram muito altas. Então Deus preservou. Até inclusive eu vou trazer isso, acho que eu já falei uma outra vez, quando a gente estava falando sobre isso. Inclusive, se os irmãos analisar, fizeram uma pesquisa e houve uma coisa bem curiosa. Existe uma média, tu é da enfermagem, existe uma média mundial de mulheres com câncer no útero. Isso existe uma média global. E eles identificaram que o povo judeu, essa média é por demais diferente, é lá embaixo. Aí eles ficaram pensando, mas por que só o povo judeu, olha bem, como a lei de Deus, ela é para preservar, muitas das vezes. Como é que o povo judeu tem, os outros países têm uma média alta de câncer no colo do útero? Por que o povo judeu? E aí eles descobriram que exatamente por causa da circuncisão. A circuncisão, ela faz com que enfim, bactérias, sujeiras e coisas assim, que ajudam na questão da higienização, ela acaba melhorando esse aspecto. Por isso que as mulheres judias têm um baixo índice de câncer no colo do útero. E aí a gente olha para o povo de Deus e aí a gente começa a perceber, né? Olha só, claro que tem um lado espiritual, tem, né? Porque ali era um pacto de descendência e toda descendência saía por ali. Então o pacto com Deus, né? Quando havia já um sinal entre Deus e o varão, porque dali iria partir toda a descendência. Tem toda uma questão espiritual, mas uma questão científica disso aí. Então, as leis dietéticas também, elas resguardavam o povo para que não houvesse enfermidades naquele tempo, porque eles não tinham o recurso que nós temos hoje. Nós temos ali os Sonzol, Saldieno, né? Comer uma coisa pesada, vamos, né? Não tinha, irmão Evandro. Aí Deus, veja bem, Deus ele precisava estabelecer para aquele momento e para aquela circunstância, ele que é conhecedor de tudo e de todas as coisas, algumas leis nesta área, para que o povo não acabasse morrendo no deserto e não sobrasse ninguém para entrar na terra prometida, né? Então, a lei dietética, Deus estabelece alimentos puros e impuros, ou seja, pode-se considerar a lei dietética como sendo também cerimonial, se entendermos que esses mandamentos não objetivam meramente a saúde do povo, mas também, né? Mas também que não comessem junto com os demais povos, por não poderem compartilhar desta comida, evitando assim uma comunhão que os fizesse se afastar de Deus. Olha quanta coisa ali. Claro, porque aí tu vai chegar lá num outro povo, porque Deus não queria que eles se misturassem com outro povo. Deus queria uma descendência pura. E certamente, enquanto eles vão indo, muitos povos queriam até formar amizade, chegaram até tentar casamentos e coisas e se misturarem, né? Só que
o fato deles ter uma dieta diferenciada já evitava eles terem comunhão. Por isso, irmão, o crente que come a palavra de Deus genuína, que vive a doutrina, ele não pode ter comunhão com aquele que não vive. São uma dieta diferente, são comida diferente, entende, irmãos? Esse negócio de estar, né? Por quê? Porque Deus sabe que isso é prejudicial ao ser humano, a nossa salvação, trazendo para os nossos dias. E tinha a lei civil, a lei cívica, né? A lei, o que é civismo? Fala de nação. Nós temos o dia 15 de novembro, me ajuda aí, dia da independência do Brasil, dia 15 de novembro. É uma lei cívica. Israel tinha leis cívicas. Tinha o quê? Como civismo, tinha a Páscoa, quando eles saíram do Egito, para eles lembrar, comer ervas amargas, não era docinho de chocolate, era ervas amargas, né? Lembrando da onde, quando eles partiram do Egito. Então existiam várias leis, e eram cívicas. Agora não vai eu querer cumprir lei de Israel, eu não sou judeu, entende, irmãos? Então, a lei cívica, né? A diferença entre a lei cerimonial a diferença entre a lei cerimonial e a lei moral. Como diferenciar a lei cerimonial, que foi cumprida em Cristo e que não se precisa mais seguir, da lei moral divina, que demonstra o caráter de santidade de Deus? O apóstolo Paulo parte do pressuposto para chegar a uma conclusão. Pressuposto de Paulo: se o ingresso na congregação de Israel se dava por meio da circuncisão, o ingresso no corpo de Cristo se dá mediante ao novo nascimento, regeneração, por meio do qual recebemos a natureza de Cristo em nós, que combate contra a nossa carne. Gálatas 6,15. Conclusão, então, logo, somente devem ser seguidos os mandamentos da lei mosaica, que fortalece a nova natureza e combate a velha natureza, salvo aqueles que são recepcionados pelo novo nascimento, ou transcritos para o novo nascimento. Os demais mandamentos do Antigo Testamento, que não se opõem à carne e suas obras, ainda que tenham aparência de impiedade, não têm mais valor, pois o propósito para o qual foram estabelecidos, apontar para Cristo, já se cumpriu com a vinda do Messias e o estabelecimento da salvação por meio da graça. Então eu pegar e fazer uma cerimônia, pegar um cordeiro lá e tentar fazer uma cerimônia para mim ser perdoado os pecados, isso não pode. Eu estou invalidando a Cristo. Isso apontava para Cristo, se cumpriu em Cristo. Cristo cumpriu essa parte da lei nele. Então não tenho mais que fazer esse tipo de coisa, né? Essa salvação é mencionada aqui, já se cumpriu com a vinda do Messias e o estabelecimento da salvação por meio da graça, ou seja, favor imerecido, ou capacidade. Tem 5 palavras que quando a Bíblia fala de graça, fala de 5 palavras no original, e uma delas, né, além do favor imerecido, que é a mais conhecida, a graça fala de uma capacitação de eu dizer não ao pecado. Então a graça de Deus também me capacita a dizer não ao pecado. Então isso é graça, salvação por meio da graça, né? Essa salvação é manifestada pela ação divina através do que? Do novo nascimento. Quando eu nasci de novo, aceitei Jesus, um novo homem entrou dentro de mim, uma nova natureza. Então eu sou portador de 2 naturezas. Uma que eu recebi de Adão e Eva, quando eu nasci da minha mãe e do meu pai. E uma outra natureza quando eu aceitei a Cristo, entendi o plano de salvação e reconheci Ele como meu Senhor e Salvador.
Então agora eu tenho duas naturezas dentro de mim. Agora quem é que vai viver? Aquela que eu alimentar mais. Então uma delas se alimenta com as coisas do mundo. Outra se alimenta com as coisas de Deus. Enquanto nós estamos aqui examinando as Escrituras, como Jesus disse, examinai as Escrituras, não é só ler. Examinar é que nem o médico faz. Ele vai lá no paciente, ele bota o negócio, ele ouve, abre a boca lá, né? Ele está examinando. Assim nós temos que fazer com a palavra. Porque tem coisa que a pregação é diferente, irmão. A pregação, ela tem um propósito de levar uma palavra de edificação para a igreja, de alcançar almas para o reino de Deus, né? Ou de fortalecer a igreja na fé, enfim. Agora, isso que nós estamos fazendo aqui é diferente. Nós estamos examinando as Escrituras, né? Então, o que acontece aqui, né? Já se cumpriu através da vinda do Messias, o estabelecimento da salvação. Essa graça ela é manifesta pela ação divina do novo nascimento e não mais pela ação humana do cumprimento de ritualismos da lei, que era apenas sombra do que havia de vir. Por isso que nós não temos mais que praticar ritualismo da lei, porque senão nós vamos ficar agarrados à sombra, e o corpo que é Cristo já veio. Não posso ficar agarrado à sombra se o corpo foi me apresentado. Essa é a mensagem expressa das Escrituras, Colossenses 2,23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Sensualidade aqui é a tradução da expressão grega plesmone, sarx, ou seja, satisfação da carne, Colossenses 2,23. Logo, fica claro que o que permanece são os mandamentos que têm valor contra a sensualidade. Por que estes devem permanecer? A pergunta. O Novo Testamento explica. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, dentro desses mandamentos cerimoniais, há alguns deles que combatem a carne. E esses devem permanecer. O Novo Testamento explica que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O que somente apontava para a vinda de Cristo, a encarnação do Verbo, não é mais necessário, pois o corpo, Cristo, em pessoa já apareceu e tornou desnecessários os mandamentos da lei mosaica, que tinham por objetivo ser a sua sombra, para que o ser humano se preparasse para receber o corpo. No entanto, a essência do ser humano continua a mesma, ou seja, a mesma carne, a natureza humana dominada pelos apetites sensuais, que naquele tempo lutava contra a revelação que viria do corpo de Cristo em corpo. Segue lutando contra a revelação plena de Cristo, já vinda em sua plenitude. Logo, essa guerra permanece. No entanto, no tempo da graça, estabelecido após a vinda de Cristo, sua morte e ressurreição é combatida mediante a força do Espírito Santo na vida do crente, que triunfa sobre a carne enferma pelo pecado. Romanos 8, 2, 3. Os irmãos entenderam isso, irmãos? Está claro? Né? Eu estou lendo rápido aqui porque eu sei que está frio e o horário já se foi, né? Mas nós vamos dividir em duas etapas isso aqui, né? Porque é bastante coisa e eu vou deixar essa partezinha aqui para depois nós degustar aqui, porque o horário já veio, 9h30, tá, irmãos? Então o horário já deu. Na próxima, então, marca aí, irmão Fabrício, onde nós paramos: judaísmo, misticismos, místico com influência de religiões orientais. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam aí essa diferença das leis, né? Da lei,
mosaica, que tem gente que bota num pacotão e aí que dá grande problema de confusão. Sabe por quê? Porque o pessoal começa assim, poxa, mas para aí, diz que não pode comer porco. Lá não dá. Está na Bíblia. Assim como está lá, que lá na outra aliança podia ter 2 mulheres. Entendeu? Então a gente tem que entender e saber classificar. Bom, aquilo era para uma dispensação, era para um tempo. Em cada dispensação tem a sua lei e tem o seu benefício para quem obedece. E tem a condenação para quem desobedece. No caso da lei mosaica, tinha outro propósito, né? Por exemplo, na nossa dispensação da graça, só nós vamos experimentar o arrebatamento da igreja. Tantos que morreram em Cristo, quantos que estiverem vivos, né? Essa é uma das coisas que serve para o Novo Testamento, para nós. Então, então não adianta eu querer pegar, por exemplo, partes da Bíblia lá de trás, lá da lei cerimonial ou a lei cívica, e eu querer trazer para cá e querer obedecer com o propósito de ser salvo. Está errado. Eu invalido o sacrifício de Cristo. E a gente não pode invalidar o sacrifício de Cristo. Porque se fosse pela lei só e ela fosse boa e eu conseguisse, o ser humano, alguém tivesse conseguido obedecer, Cristo não precisaria ter vindo. Se ele veio, é porque o que a lei mostra para nós? Que nós, por nossas forças, somos incapazes de obedecer a Deus, mesmo conhecendo a sua vontade. Mas o que muda no Novo Testamento? No Novo Testamento, a mudança é que Cristo veio e trouxe para mim um novo nascimento, através da salvação. Então agora o Espírito Santo, ele me dá graça, me dá capacitação para mim obedecer a Deus. Entende, irmãos? E o mérito não é meu, o mérito é de Deus. Os irmãos entendem? E isso é importante, porque olha o que tem de gente que confunde as coisas aí nessa questão da lei. Meu Deus do céu, o que eu já peguei de crente, né? Que acabou por não entender, acabou até indo parar nessas religiões aí que não pode comer carne de porco, não pode não sei o quê, sabe? E tem que guardar o sábado, porque o sábado é um dia santo. Isso não tem nada a ver. Aquilo ali era sombra. Eu tenho que ficar com o corpo que é Cristo, não mais agarrado à sombra, né? Aliás, o sábado significava Jesus como nosso descanso, né? Jesus como descanso, é o Shabbat, o nosso descanso. Era sombra do que ele iria fazer em nós. Por isso que é importante a gente estar aqui na escola bíblica estudando a palavra do Senhor, né? Amanhã depois você pode se deparar com o adventista, pode se deparar com o testemunho de Jeová, pode se deparar com qualquer pessoa aí, e a gente tem que saber por onde a gente vai, o que essas pessoas acreditam, para que a gente possa, por dentro da palavra de Deus, tentar, né, salvá-los do engano, do erro. E isso aí só mediante o que? Um crente cheio do Espírito Santo, que tem a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, e que saiba falar acerca do assunto. Aí chega lá, mas eu não sei o que testemunho de Jeová, eu não sei por que eles não dão sangue. Como é que tu vai combater? Como é que tu vai dizer que isso aí é bobagem? Tu não sabe. Ah, mas eu não sei porque eles acreditam que o sangue é a alma da pessoa. Porque eles pegaram lá um versículo do Antigo Testamento, lá em Levítico, dizendo que a alma do animal é o sangue. Do animal, não do ser humano. Entendeu? Eles tomam outro tipo de sangue, né, pastor? Eu não sei. Eu sei que eles não podem usar o sangue, tirar do ser humano e botar no outro. Porque aí tu imagina uma alma fica dentro da outra alma. É uma confusão. Por exemplo, eles não acreditam, eles não acreditam na ressurreição de Jesus. Eles dizem que o corpo de Jesus se desfez em gases.
São coisas, eles não acreditam que o Espírito Santo é um ser pessoal, é uma pessoa. E nós temos que ter entendimento para a gente saber, para aí, qual a diferença de uma pessoa? Uma pessoa tem sentimento por uma coisa. Uma pessoa tem sentimento. Tá, mas o Espírito Santo não geme? A Bíblia diz que o Espírito Santo geme. O Espírito Santo fala? O Espírito Santo se entristece? Opa, para aí, então o Espírito Santo, a Bíblia revela o Espírito Santo como um ser pessoal. Característica de pessoa. Gemer, entristecer, enviar, ter vontade própria, é coisa de pessoa e não coisa de objeto. Aí eles dizem que o Espírito Santo é a força fluídica de Deus, é uma coisa que não tem personalidade. Os irmãos estão entendendo por que é importante a gente está entrando por um caminho, até saindo um pouquinho da lição, mas é importante, irmãos, nós compreender. Por isso eu fico chateado, porque a gente tem, querendo ou não, tanta coisa boa de Deus para instruir o povo, instruir a igreja, e às vezes é meia dúzia de crente que vem na escola bíblica. Mas eu quero ser usado, eu quero ganhar alma, eu quero evangelizar. Aí às vezes não vai ter ferramenta para isso, não vai ter suporte. Os testemunhos de Jeová, eles não saem para a rua sem saber 150 versículos de cor. Tem crente que leva surra de testemunho de Jeová. Os versículos tudo. Mas ele chega lá em casa, uns 20 já chegou, e toda vez ele diz que vai voltar, até agora nem voltou. Estou esperando até hoje. Graças a Deus. Mas é um exemplo que a gente dá, sabe, irmãos? Assim, o crente, a gente tem que entender, a gente pode se deparar com pessoas do espiritismo, a gente pode se deparar com católicos, a gente pode se deparar. Então a gente tem que, e aqui é o lugar, é a escola bíblica, né? Mas quem sabe um dia nós vamos ver a igreja cheia de pessoas aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Porque, irmãos, Deus se alegra. Amém, glória a Deus. Maravilha. Maravilha. E assim a gente vai notando aí. Porque, irmão, é tão bom a gente parar para estudar a palavra, não é verdade? É tão maravilhoso, irmão. A gente sempre aprende, né? Então, irmãos, vamos orar então, vamos nos colocar de pé e vamos agradecer, né, a Deus então. Senhor Deus maravilhoso Pai, mais uma vez nós chegamos na Tua presença, te agradecemos Pai, por mais este momento, tiramos aqui para examinar